Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos textos mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais mal compreendidos de toda a história antiga. O capítulo 21 do livro de Êxodo. É ele que inaugura o famoso Código da Aliança. Sabe, muita gente olha para esse texto achando que é só um monte de regra mística ou estritamente religiosa, mas a realidade é bem diferente. O que a gente tem aqui é um projeto incrivelmente prático, pé no chão mesmo, desenhado para pegar um povo nômade que tinha acabado de sair da escravidão e transformar numa sociedade estruturada e civilizada. É quase como um manual de sobrevivência civil. Então, vamos dar uma olhada no caminho que a gente vai fazer hoje. O capítulo 20 de Êxodo lançou os grandes princípios constitucionais, mas é no 21 que a coisa vai para o dia a dia. A gente vai passar rapidinho por 6 pontos-chave: o próprio Código da Aliança, as regras para os limites da servidão, como eles lidavam com homicídio e refúgio, o famoso princípio da proporcionalidade, as leis de responsabilidade civil animal e, por fim, a proteção aos vulneráveis. Bora lá? Começando então pelo nosso primeiro ponto, o Código da Aliança e todo o contexto histórico por trás dele. Olha só, a gente não pode olhar para esse sistema no vácuo, né? Tem um mito gigante por aí de que todo código de lei antigo era farinha do mesmo saco, mas isso ilustra brilhantemente como as coisas eram diferentes. Pensa no famoso Código de Hammurabi. O foco dele era quase 100% em proteger a propriedade dos senhores e manter um sistema de castas super rígido. Aí vem Êxodo 21 e vira o jogo. Como o povo de Israel tinha a memória fresquinha da escravidão no Egito, o foco muda drasticamente. Eles criam uma estrutura revolucionária que bate na tecla do tempo de serviço, da dignidade humana e, o mais importante de tudo, coloca o valor da vida muito acima de qualquer pedaço de propriedade. É uma mudança de paradigma absurda para a época. Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto: os limites dessa servidão, especificamente a questão da escravidão por dívida. Aqui é super importante a gente fazer uma pausa e esclarecer uma coisa. No Antigo Oriente Próximo, essa servidão não era aquela escravidão racial ou colonial horrível que a gente viu nos séculos mais recentes. Na verdade, era uma questão de pura pobreza. Funcionava como uma forma de pagar dívidas, uma amortização mesmo. E a grande sacada aqui é esse limite radical de tempo: 6 anos. Chegou no 7º ano, a pessoa tinha que sair livre, sem exceção. E por que isso? Porque o texto deixa claríssimo: quem serve a Deus não foi feito para ser escravo perpétuo de ninguém. A liberdade ali não era um sonho distante, era um direito com prazo de validade garantido por lei. Agora, o que é muito interessante aqui é o que acontecia se a pessoa simplesmente não quisesse ir embora. Existia um ritual, no mínimo surpreendente, chamado de furar a orelha. Acontecia assim: eles pegavam uma sovela, encostavam na ombreira da porta e furavam a orelha do servo. Esse ato, feito em público, significava algo totalmente inédito. Era um trabalhador temporário com dívidas dizendo: eu amo a família que eu construí aqui, eu amo esse lugar e eu escolho ficar. Ou seja, não era mais uma imposição, era uma escolha jurídica de abrir mão da partida para virar um membro permanente e, detalhe, protegido daquela casa. Muito louco pensar nisso, não é? Bom, virando a página para o nosso terceiro ponto, vamos entrar na área do direito criminal: homicídio e refúgio. Entrando de vez nessa parte criminal, o Código traz uma distinção que parece ter saído de um tribunal moderno. Eles separavam de forma muito clara o que era um homicídio premeditado de uma morte acidental. Se fosse um acidente, algo totalmente fora do controle humano, sabe aquilo que a gente chama de ato de Deus? Nesses casos, a pessoa podia correr para o altar e recebia asilo. Esse altar funcionava como uma espécie de refúgio imediato para evitar que a família da vítima fizesse justiça com as próprias mãos ali no calor do momento. Isso foi bem antes de existirem aquelas formais cidades de refúgio. Mas e aí é que está o detalhe crucial. Se o crime fosse premeditado, a lei não tinha pena nenhuma. O assassino era arrancado de lá, mesmo se estivesse literalmente agarrado nas pontas do altar. Isso é de uma importância imensa, porque mostra que eles não deixavam a religião ser usada como um escudo ou um santuário impenetrável para criminosos reais. Pensa bem, nas outras teocracias da época, o sagrado vivia blindando gente poderosa de pagar pelos crimes. No Código da Aliança, a justiça era absoluta. Isso nos empurra direto para o nosso quarto tema, que talvez seja o clímax dessa nossa análise: o princípio da proporcionalidade. Provavelmente todo mundo já ouviu essa frase: olho por olho, dente por dente. É a famosíssima lei de Talião. E, vamos ser francos, para quem ouve isso hoje, soa pesado demais, né? Dá a impressão de ser uma regra super arcaica, uma licença para a pessoa ir lá e se vingar de um jeito brutal e sangrento. Mas a verdadeira história por trás desse texto, bom, na verdade, ela revela uma intenção completamente oposta. Então o ponto crucial é exatamente este.
Essa lei não existia para incentivar a violência, mas sim para colocar um freio nela. Imagina o cenário da época. Várias tribos e clãs nômades. Qualquer ofensa pequena tinha o potencial de virar uma bola de neve e acabar numa guerra sangrenta de extermínio entre famílias. A proporcionalidade veio para mudar a chave do direito antigo. Ela dizia basicamente, olha, a retaliação nunca, jamais, sob nenhuma hipótese pode ser maior do que o estrago inicial. Era um teto máximo de limite para a punição. E para deixar tudo ainda mais prático, a história nos mostra que, no dia a dia, essa tal justiça proporcional quase sempre acabava virando dinheiro. Ninguém saía arrancando dente de ninguém, literalmente. Eles pegavam o dano físico e convertiam numa multa equivalente. Era uma compensação financeira. Sabe por quê? Porque pagar uma multa justa estabilizava as tensões sociais muito melhor do que uma mutilação. Resolvia o problema na base da economia de troca, não do derramamento de sangue. Chegamos então ao nosso quinto tópico, a responsabilidade civil. E aqui a gente vai falar do tal do boi chifrador. Vamos ver como essa ideia vai escalando passo a passo. O texto antigo fala desse boi chifrador, mas traz isso para o nosso mundo. É a mesma coisa que ter um cachorro muito perigoso hoje em dia ou dirigir um carro sabendo que o freio está estragado. A lei cria uma lógica perfeita. Primeiro passo, se é a primeira vez que o boi ataca, é considerado um acidente trágico. O dono não tem culpa. Mas, segundo passo, se todo mundo já sabia que o bicho era perigoso e o dono foi negligente, opa, aí a responsabilidade pela morte é dividida com ele. E o terceiro passo para resolver esse conflito pesado era exigir um pagamento de resgate. Era a única forma de salvar a própria vida desse proprietário irresponsável. E adivinha de quanto era esse resgate se a vítima fosse um servo? Exatos 30 ciclos de prata. Esse era o valor padrão estipulado para compensar a família da vítima e livrar o dono da pena de morte. E aqui vai uma curiosidade histórica chocante. 30 ciclos de prata foi exatamente o mesmo valor, o mesmo preço padrão que séculos e séculos depois foi aceito por Judas para trair Jesus. Uma coincidência daquelas, não é? E agora entramos no nosso sexto e último ponto da análise, a proteção aos vulneráveis. É bem aqui que essa estrutura tão pragmática realmente brilha. A gente está falando de uma cultura do mundo antigo que era absurdamente patriarcal. Mesmo assim, esse código criou salvaguardas que simplesmente não existiam em nenhum outro lugar para as pessoas marginalizadas. Olha só a complexidade. Para as mulheres, mesmo as que eram servas, a lei batia o pé e garantia um peso mínimo inegociável de segurança social. Elas tinham direito absoluto a comida, roupa e direitos conjugais. Mais do que isso, se rolasse uma briga e alguém machucasse uma mulher grávida, causando um parto prematuro ou aborto, a multa era altíssima. É um dos pouquíssimos textos de toda a antiguidade que já protegia legalmente a vida humana antes mesmo do nascimento. E a preocupação com o dia a dia não parava por aí. Imagina que alguém saísse machucado de uma disputa. O agressor não pagava só pelos curativos médicos. Ele era legalmente obrigado a indenizar a vítima pela perda de tempo. Sabe, aquela ociosidade forçada enquanto a pessoa estava na cama de repouso sem poder trabalhar? Isso prova de vez que o sistema estava muito mais interessado na restituição prática, em restaurar quem sofreu o dano, do que simplesmente castigar quem fez a coisa errada. Então, fazendo um grande resumo de tudo que a gente explorou, o Código da Aliança definitivamente não é só um monte de regras místicas e distantes. Muito pelo contrário. Foi um sistema jurídico absurdamente progressista e prático para sua época. É impressionante como ele bateu de frente com aquela lógica rígida de castas e o foco fanático em propriedades que os grandes impérios vizinhos como o Egito e a Babilônia tinham. Eles basicamente estabeleceram que as pessoas vêm primeiro. E para fechar nossa exploração, fica muito claro que essa semente da responsabilidade civil e do respeito à dignidade foi plantada lá atrás, bem fundo na história. Mas a grande questão que fica martelando na cabeça é a seguinte: se um código escrito há mais de 3.000 anos teve a coragem de priorizar a vida humana acima de qualquer propriedade, o que isso revela sobre o nosso sistema de justiça hoje? Fica aí a provocação para a gente repensar as fundações daquilo que construímos. É uma reflexão vital sobre os valores que verdadeiramente norteiam a nossa sociedade, em qualquer época,